Olá, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E hoje nós chegamos a um episódio realmente decisivo na nossa caminhada. Eu quero falar aqui um pouco sobre crise hermenêutica e o colapso da ordem. Não é sobre um filósofo específico, embora eu tenha escrito inicialmente sobre Paul Ricoeur, tem vários livros dele aqui em casa, né? Ideologia e Utopia, Pensamento e História. Na verdade, não é dele, é sobre ele, é um compilado de vários organizadores aqui que fala sobre Michel Foucault, e foi sobre o nosso último episódio, e Paul Ricoeur, mas eu tenho muitos outros livros dele aqui. Tá aqui, eu vou falar um pouco mais sobre essa série, né? Sobre tempo e narrativa. Aliás, vai ser em cima dessa série que eu vou trabalhar mais aqui. Então, inicialmente, eu comecei a desenvolver esse episódio descrevendo mais sobre a questão de narrativa dentro do contexto de Paul Ricoeur, mas depois eu pensei que seria melhor explorar sobre uma corrente inteira, né, que arrasta consigo filósofos, linguistas, hermeneutas, filólogos, né, críticos literários, sociólogos e antropólogos. Eu não trouxe todos os livros aqui porque não caberia na mesa, que vai ser fonte desse episódio, mas certamente esse episódio aqui é o mais denso, né, mais demorado. Não sei se vai vencer aí o que a gente teve sobre Antônio Gramsci. Talvez seja um dos mais desafiadores de toda a série, porque ele realmente é mais denso. E eu peço a você paciência, eu peço a você cuidado, que você escute, veja, volte, tá? Eu garanto a você que vai valer cada minuto desse episódio. O que eu quero fazer aqui é um rastreamento histórico, né? Um rastreamento filosófico, teológico, das origens dessa confusão interpretativa em que nós estamos mergulhados. E o meu papel nesse episódio é de alguém que escreve notas de rodapé espirituais às ideias que têm destruído e algumas delas até enobrecido a ordem escatológica do movimento adventista. Quando eu lancei o primeiro módulo dessa série, eu até falei para minha esposa que provavelmente somente daqui a uns 2 anos as pessoas entenderiam o alcance desse material, porque nós vivemos um tempo em que muitos ainda habitam como se fosse um fantástico mundo de Bob, né? Um mundo sem forma, sem consciência, sem percepção espiritual da crise que nós estamos. Mas eu creio que esse episódio será um divisor de águas, tá bom? Um divisor de águas. É um aviso profético sobre o que acontece quando líderes, pastores e jovens, eles capitulam diante de correntes que minam sutilmente, pessoal, sutilmente, a estrutura espiritual e institucional da igreja. Então, o que você vai ouvir aqui, você vai ver nesse vídeo aqui, é uma radiografia das entranhas, onde se formam não apenas as heresias, tá bom? Que surgem entre o povo de Deus, mas também o ceticismo institucional e o descrédito denominacional. E eu já quero te dizer que, se em algum momento você sentir dificuldade para acompanhar, não se preocupe, tá? Volte, ouça de novo, procure os autores que eu vou mencionar aqui, anote os conceitos e, principalmente, fale sobre isso com outras pessoas, né? Essa é a melhor maneira de você internalizar um conteúdo e é você compartilhar com outras pessoas. Então, faça isso, não somente compartilhar o vídeo aqui, mas compartilhar as ideias com outras pessoas, tá bom? Nós estamos vivendo um momento, gente, de muita crise global na autoridade. Eu falo disso em todos os contextos, seja nas famílias, seja nas instituições e também nas igrejas, tá bom? Mas essa crise, ela não começou apenas na política, que tem sido o meu esforço aqui com você, ou mesmo na moral, que faz parte dentro do contexto das discussões que eu estou trazendo aqui. Ela começou na interpretação. Ela começou quando o homem deixou de crer que Deus fala com clareza e passou a tratar a Bíblia como uma opinião entre muitas. Então eu quero já de início deixar bem claro para você aqui que a crise da ordem é, portanto, também uma crise hermenêutica, tá? Hermenêutica, gente, para quem não sabe, é a arte e a ciência da interpretação, especialmente dos textos. Antes de introduzir todo esse mar aqui de autores que eu vou trabalhar hoje, eu quero pelo menos deixar com vocês aqui algumas dicas de alguns livros que nós temos que tem a ver com o método teológico adventista, a maneira como nós interpretamos a Bíblia. Então, eu quero deixar aqui o professor Fernando Canali, tá bom? Esse livro aqui, Visão e Missão, é um livro excelente, tá bom? Outro livro, Criação, Evolução e Teologia, uma introdução aos métodos científicos e teológicos. É um livro que vale a pena você também conhecer. E eu não poderia deixar de trazer à tona aqui também
Interpretando as Escrituras, tá? Do Gerard Piffan. Esse livro é muito interessante. E por último, não menos importante, eu deixei aqui para apresentar nosso querido professor, tá? Wilson Paroski, tá? Origem e transmissão do texto do Novo Testamento e também crítica textual do Novo Testamento, tá? São livros que eu acho que são muito valiosos para você entender o assunto que eu vou abordar hoje, mas dentro de uma perspectiva adventista, tá bom? Porque o que eu vou falar aqui é de assustar, pessoal. É de assustar, tá bom? Quando eu falo de hermenêutica, né, que é uma disciplina, uma ciência, né, de interpretação, especialmente dos textos, a palavra hermenêutica vem de Hermes, que quer dizer o mensageiro dos deuses lá na mitologia grega, né? Aquele que tornava compreensível a palavra divina aos homens. E no contexto bíblico, a hermenêutica é basicamente o elo entre o Deus que disse e o que o crente entende. É o espaço onde a revelação se torna vida, pessoal. E quando o texto ele perde a sua voz, o trono também perde a sua base. E a igreja que nasceu da palavra, ela corre o risco de ser governada por suas próprias interpretações. O sistema representativo da igreja adventista existe justamente para evitar isso, né? Para garantir que, em última instância, a autoridade pertence à palavra de Deus e não às preferências humanas. E compreender a crise do sentido é compreender a batalha espiritual que define como a igreja lê, como ela decide e também como ela lidera, né? Toda ordem, gente, toda ordem, ela nasce de uma interpretação. O modo como uma civilização lê o mundo vai determinar o modo como ela o governa também. E quando o homem interpreta corretamente a revelação, ele participa do ritmo do cosmos, né? Da harmonia entre o céu e a terra. Mas, ao mesmo tempo, quando distorce o sentido da palavra, a própria estrutura da realidade se fragmenta. Faz sentido? Esse é o entendimento claro quando a gente falou em vários episódios atrás, e por isso, se você chegou aqui pela primeira vez, ou está no segundo, terceiro episódio, meu apelo para você vai maratona desde o início, tá? Vai desde o início, vai estudando, porque desde quando a gente fala sobre a filosofia entre os gregos, nós estamos falando que a busca da verdadeira filosofia é da verdade, né? E da realidade. E quando você vai vendo que o sentido da palavra é distorcido, é exatamente a estrutura da realidade que é fragmentada. Então, a história da desordem é, em última instância, a história de más leituras, pessoal. A hermenêutica bíblica ela não é uma técnica acadêmica, ela é um ato de fé. Tá? Ela é uma declaração de que Deus falou, de que Ele fala e de que Ele continua falando com clareza suficiente para ordenar a vida humana. E a Igreja Adventista ela nasceu sobre esse princípio, a convicção de que a Escritura se interpreta a si mesmo e que o mesmo Espírito que inspirou os profetas ilumina o leitor fiel. Esse método, ao mesmo tempo espiritual e racional, distingue o Adventismo tanto do magistério católico, que vai praticamente subordinar o texto à tradição, quanto também do liberalismo protestante, que submete o texto à experiência. Entre ambos, o adventismo aí, ele sustenta uma hermenêutica profética que vê na palavra não apenas um registro histórico, mas o centro da vontade divina para governar a igreja e também para o destino do mundo. Mas a modernidade deslocou completamente esse eixo, nós sabemos. Quando o homem deixou de crer que há um autor transcendente, ele passou a fazer de si mesmo como o autor do sentido. E foi daí que deu início à crise hermenêutica, né? O momento em que o assim diz o Senhor foi substituído pelo assim penso eu. A teologia moderna, se você olhar, ela nascida do racionalismo e do subjetivismo, ela dissolveu a palavra em discurso e transformou a revelação em opinião. E o resultado aí, gente, foi o colapso da autoridade, que é o meu ponto aqui nessa série, tá? Ao discutirmos sobre a ordem, sistema de governo e os temas subjacentes da ordem, tem implicação direta sobre a autoridade. Por quê? O resultado foi o colapso da autoridade, né? Se Deus ele não fala objetivamente, ninguém tem o direito de ordenar nada em seu nome. Aí a desordem contemporânea, que tem a ver com aspectos moral, espiritual, institucional, é fruto direto dessa fragmentação de sentido. Por isso, pessoal, restaurar a hermenêutica bíblica é restaurar a ordem. Não há governo justo, nem liderança legítima, nem culto verdadeiro sem uma leitura fiel do texto. A interpretação correta reordena a vida interior, reordena a igreja e reordena também a sociedade, porque reconcilia o homem com o Logos. O verbo é quem dá forma a essa realidade. E enquanto o mundo multiplica discursos, a igreja é chamada a preservar a palavra. Enquanto as ideologias reinterpretam tudo, o remanescente é convocado a ler de novo e corretamente o que o Espírito já revelou.
Então esse episódio, pessoal, é um convite à lucidez. E aqui eu quero te mostrar como a crise hermenêutica é a raiz invisível da crise da autoridade que abala o mundo moderno. E também porque o sistema representativo da Igreja Adventista, nascido de um princípio hermenêutico, né, a Bíblia como norma suprema, é mais do que uma estrutura administrativa, é uma confissão teológica mesmo. Porque no fim das contas, toda vez que a igreja lê bem, ela também governa bem. E toda vez que o texto perde a sua voz, o trono também perde a sua base. E é nesse sentido que é fundamental a gente compreender as fontes da interpretação. O apóstolo Paulo ele já nos advertia em 2 Pedro 1,20, né, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A Bíblia nunca foi lida no vácuo, pessoal. Toda leitura é moldada por pelo menos 5 grandes forças, né, que você vai ver ao longo da história. Uma delas é a tradição, depois a experiência, você pode ver a razão, aí então a cultura e depois a própria escritura. E quando essas dimensões são ordenadas pelo Espírito, elas iluminam o texto. Mas quando elas também são isoladas, elas produzem idolatria hermenêutica, isto é, uma adoração do método em lugar do autor. Então, o primeiro elemento que eu gostaria de trazer à tona aqui para vocês é a questão da tradição. Quando você olha o judaísmo antigo, né, desenvolveram-se ali pelo menos 3 tradições principais que estavam em tensão contínua. Primeiro era o judaísmo rabínico, né, muito centrado na obediência literal à Torá, que via o texto como código jurídico. O segundo era o judaísmo helenístico, representado por Filo de Alexandria, que lia as escrituras alegoricamente para conciliá-las com a ideia platônica. E depois você tinha a comunidade de Qumran, que tinha um tom muito mais escatológico, interpretava a história como um cumprimento iminente de profecias. E Cristo rompeu com todos esses modelos, né? Porque a sua autoridade não vinha da tradição dos anciãos, mas da palavra escrita. Por isso que o tempo todo você via na boca dele o está escrito. Essa era a espada que reordenava o mundo. Mas a tradição cristã, principalmente a pós-apostólica, rapidamente inverteu esse eixo, né? Principalmente com Orígenes e Agostinho. Eu tenho aqui alguns livros, eu tenho a patrística toda aqui em casa, mas eu trouxe pelo menos 2 deles aqui para você ter mais ou menos uma ideia. Eles basicamente inverteram, tá? Inverteram esse eixo. Eles substituíram a leitura histórica por uma alegoria espiritual e o texto tornou-se muito mais elástico, né? Capaz de sustentar qualquer doutrina. Orígenes, por exemplo, ensinava que cada passagem possuía pelo menos 3 níveis. Tinha um nível literal, outro nível moral e um nível espiritual. Mais tarde, a Idade Média vai ampliar para 4, né? Vai dizer que é literal, que é alegórico, tropológico e também anagógico. Assim, o texto ele vai se fragmentar e a autoridade passou dos profetas para a igreja institucional. Aí, a Igreja de Roma consolidou essa inversão ao declarar-se a única intérprete legítima da palavra. Daí que você tem o magistério, que vai se tornar o mediador entre Deus e o texto, e também a tradição, que ganhou status de revelação progressiva. Essas são as 3 autoridades dentro do contexto católico, tá? As escrituras, o magistério e a tradição, tá? Enquanto que na reforma, já vou falar daqui a pouco aqui para vocês, a gente tem somente só a escritura, só as escrituras, né? A Bíblia, que dentro do contexto de Santo Agostinho, de origem, da patrística em si, dos pais da igreja, tanto da tradição latina quanto da tradição grega, você vai ver que a Bíblia, que antes julgava a igreja, agora passou a ser julgada por ela, né? Cristo, porém, nos advertiu muito claramente sobre isso em Marcos capítulo 7, pessoal. Invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição. A diferença entre tradição e tradicionalismo é a mesma entre memória e idolatria, porque a tradição é a memória viva do agir de Deus, e o tradicionalismo é o cadáver da memória preservada informal. Faz sentido para você? Então, um movimento profético como o Adventismo, ele só permanece vivo enquanto a sua tradição for continuamente julgada pelas Escrituras. O segundo elemento que vale muito a pena a gente trazer à tona aqui é a questão da experiência, né? Essa é a segunda fonte, e o solo fértil onde a fé floresce é exatamente essa experiência, mas é também um campo minado de subjetividade, né? Porque quando você olha, por exemplo, o iluminismo e no romantismo, a experiência se tornou o novo critério de verdade. Você olha Friedrich Schleiermacher, por exemplo, considerado o pai da teologia moderna, ele definiu a religião como um sentimento da dependência absoluta, e com isso a fé deixou de ser resposta à revelação e passou a ser expressão emocional da consciência. Aí a Bíblia, gente, foi reduzida a um registro de experiências religiosas, né? Experiências de um povo e não mais a palavra viva de Deus.
Contudo, a experiência sem escritura gera sentimentalismo, pessoal. E o apóstolo João ele nos adverte: provai os espíritos se eles realmente procedem de Deus. O critério de verdade não é o que nós sentimos, pessoal, mas o que está escrito. Faz sentido para você? A verdadeira espiritualidade ela não nasce do estado emocional, mas, acima de tudo, da submissão do coração ao texto inspirado. E a terceira fonte é a cultura, né? Esse é o ambiente onde o texto é recebido, mas não o seu juiz, né, pessoal? E autores como Hans-Georg Gadamer, acho que eu tenho o livro dele aqui, por exemplo, tá? Ele afirmou que toda leitura é um diálogo entre dois horizontes, né? O horizonte do texto e o do leitor. Mas quando o horizonte cultural domina, o texto praticamente é moldado para se ajustar ao espírito do tempo. E aí o resultado é uma Bíblia reinterpretada segundo a sua moda ideológica vigente. Por isso que você tem aí Bíblia aí de tudo que é tipo, né? Eu não estou falando de tradução, eu estou falando de Bíblia com um contexto ideológico muito claro, tá? Tem Bíblia feminista, você tem uma série de outras coisas. Ou seja, a cultura tomou o lugar da revelação, tá? Só que a cultura, contudo, é o terreno de missão, pessoal, não da dominação. A Bíblia ela é transcultural, ela nasceu em contexto específico, mas ela fala a todos os povos e épocas, ela é supracultural, pessoal. O desafio da igreja não é adaptar a revelação à cultura, mas revelar a cultura à luz da revelação. Enquanto o mundo lê o evangelho a partir de suas demandas sociais, o cristão é chamado a ler o mundo a partir do evangelho, pessoal. É daí que você entende a quarta fonte, que é a razão. É um dom divino que, quando também é absolutizado, né, transforma-se em ídolo. E o iluminismo ele fez exatamente isso, ao proclamar a autonomia da mente, né, substituiu a revelação pela crítica. Aí a razão pura, quando você lê, por exemplo, autores, eu não trouxe o livro dele aqui, do Immanuel Kant, que confinou Deus àquilo que você não pode conhecer, né? Quando você olha, por exemplo, Hegel, de episódios que eu já tive aqui no passado, eu falei sobre isso, que dissolveu o divino a questão da dialética da história, ou mesmo David Strauss, que tratou os evangelhos como mitos poéticos. E a partir daí, gente, você tem a questão da exegese, que tornou-se quase que uma arqueologia, né, literária, um estudo sobre o passado e não um encontro com o Deus vivo nas escrituras. Aí o homem passou a ler o texto não para obedecer, mas para dominar. E assim a Bíblia foi reduzida a um documento cultural e a teologia a discurso acadêmico. A razão, gente, ela deve iluminar a fé, não substituí-la. E o verdadeiro pensamento cristão é aquele que se curva ao Logos, reconhecendo que toda a lógica nasce da palavra que criou o mundo. E é daí que você entende a quinta e última fonte, que é a própria Escritura. O único elemento da hermenêutica que é, ao mesmo tempo, objeto e critério. Ela não é um texto entre outros, pessoal, mas é o texto que julga todos os outros. A Bíblia fala do autor porque o autor fala nela. E como escreve aí Kevin Van Hoosen nesse livro excelente que eu recomendo a todos vocês aqui. Esse livro é um livraço, tá? Há um significado nesse texto. Esse livro eu li todo ele, eu fiz inclusive resenha desse livro aqui. Esse livro é tremendo, pessoal. É um livro tremendo. Ele vai falar nesse livro que a hermenêutica é uma questão teológica antes de ser literária, porque ela envolve a possibilidade de Deus falar e ser compreendido. E negar, pessoal, essa possibilidade é negar a encarnação do Verbo, pois Deus, que se fez carne, também se faz compreensível, gente. Por isso, o movimento adventista ele sustenta uma hermenêutica profética em que o Espírito que inspirou os profetas é o mesmo que ilumina o leitor fiel. A autoridade final não pertence à tradição, à experiência, à razão ou à cultura, mas à palavra que julga todas elas. Amém por isso? É nesse sentido que é muito importante a gente entender o que passou na Reforma e a sua transposição para o racionalismo, e o que vamos ver daqui em diante é uma verdadeira revolução hermenêutica. Quando você olha a Reforma do século XVI, não foi apenas, gente, uma cisão eclesiástica, tá? Não foi isso só. Foi uma revolução hermenêutica. Ao proclamar o princípio do sola escritura, Lutero, Calvino, Beza, eles restauraram o centro perdido, que é a escritura como hábito supremo da fé. O método histórico-gramatical, herdado aí da escola de Antioquia, substituiu a alegoria medieval por uma leitura que buscava o sentido pretendido pelo autor inspirado. A Reforma não inventou a hermenêutica, gente, ela só redimiu a hermenêutica. Isso é fantástico. O seu grito não era contra a razão, mas contra o racionalismo eclesiástico que havia transformado a palavra viva em decretos conciliares.
A igreja deixou de ser intérprete infalível e voltou a ser comunidade de ouvintes. A Bíblia, gente, é a própria boca de Deus, dizia Lutero. E essa frase que ele falava era tremenda, porque essa é a convicção que libertou o texto das mãos da instituição e devolveu ao povo. Contudo, pessoal, o mesmo movimento que libertou o texto plantou a semente da autonomia moderna. Porque ao enfatizar a leitura individual e a consciência pessoal, a reforma também abriu espaço para o sujeito cartesiano, que séculos depois iria colocar a razão acima da revelação. Faz sentido isso para você? O humanismo, pessoal, que nascera como redescoberta do homem diante de Deus, também degenerou em um humanismo que colocou o homem no lugar de Deus. E no século XVII, o humanismo ele vai consolidar essa inversão, né? A razão natural e vai substituir a fé sobrenatural. E aí você tem Baruch Spinoza, né, em seu tratado teológico político. Eu não trouxe o livro dele aqui, mas eu tenho alguns livros dele aqui em casa. Ele aplicou o método crítico à Bíblia e reduziu os profetas a visionários criativos. A revelação foi transformada em moral, a inspiração em genialidade, e a partir daí o texto sagrado passou a ser julgado pelos mesmos critérios de literatura comum. E desse processo que nasceu o método histórico crítico, que praticamente iria dominar a teologia durante todo o século XIX. Né? O milagre aí vai virar mito, a profecia vai se tornar projeção e o Cristo dos evangelhos vai se tornar uma construção simbólica. Quando você pega, por exemplo, Strauss e outros, né, da mesma linhagem, eles praticamente fizeram da crítica uma teologia. E o resultado foi a substituição do assim diz o Senhor por assim pensa o exegeta. E como você lê no livro do Van Hooser, quando ele vai deixar isso bem claro, que a crítica moderna assumiu praticamente um papel de juiz, determinando o que pode, o que não pode ser dito em nome de Deus. E ao julgar o texto assim, o homem acabou julgando o próprio autor. Gente, isso aqui é grave, porque é nesse sentido que o Sola Escritura pode ser entendido como revolução hermenêutica. Faz sentido para você? Quando você olha o Sola Escritura da Reforma, não é apenas o princípio de que a Bíblia está acima da tradição. É a afirmação, pessoal, de que Deus fala com clareza suficiente para ordenar a fé e a vida. A Reforma não apenas corrigiu doutrinas, mas restaurou o fundamento da comunicação divina. A Escritura voltou a ser voz e critério, não ornamento da Igreja. E ao resgatar a leitura direta do texto sagrado, a Reforma ela praticamente destronou a mediação institucional e devolveu ao povo o direito, né, e a responsabilidade de interpretar. O crente comum passou a ter acesso ao verbo em sua própria língua. Ler a Bíblia, gente, tornou-se um ato de libertação espiritual e intelectual. A autoridade eclesiástica deixou de ser hierárquica e ela passou a ser hermenêutica. Não derivava da posição, mas da fidelidade ao texto. E esse princípio, simples, mas revolucionário, fundamenta o sistema representativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando o movimento adventista, por exemplo, surgiu séculos depois, ele herdou esse DNA reformador. A convicção de que a verdade deve ser discernida em comunidade, à luz da palavra, e não decretada por magistério humano. Cada assembleia, pessoal, cada voto e deliberação é, em essência, um ato de interpretação coletiva. A autoridade ela não está em quem fala mais alto, mas em quem lê com mais fidelidade. O poder da igreja não é monopólio, pessoal, é responsabilidade diante do texto. Isso é poderoso. É aqui que a gente entende o método histórico-gramatical e o retorno à realidade. Um dos maiores legados da reforma foi o método histórico-gramatical, a busca pelo sentido original pretendido pelo autor inspirado. Ele parte de um princípio muito simples e sublime. Deus não fala em código. Cada palavra, cada tempo verbal e cada contexto tem peso e tem propósito. A Bíblia, gente, não é um labirinto de alegorias, mas revelação que se interpreta a si mesma. E esse método é a espinha dorsal da hermenêutica adventista. Ele resiste tanto à leitura mística e arbitrária, quanto também a leituras puramente críticas e racionalistas. Tá? Isso é muito interessante, porque não nega a razão, mas a submete à revelação. Não despreza a experiência, mas a julga pela palavra. Não ignora a cultura, mas a confronta com assim diz o Senhor. E quando esse método é abandonado, gente, sabe o que acontece? A igreja ela perde o eixo. A autoridade se desloca do texto para o intérprete e o intérprete substitui o autor. Assim nasce o liberalismo teológico, né? E com ele também cria a crise moderna da fé. É nesse sentido, pessoal, que nós precisamos entender urgentemente essa transposição da reforma à modernidade.
porque daí começa o nascimento da autonomia. O paradoxo da modernidade é que a liberdade conquistada pela reforma foi usada contra o próprio fundamento da fé. Ao afirmar que cada crente podia ler a Bíblia por si mesmo, a reforma semeou também o germe da autonomia do sujeito. O livre exame degenerou em exame sem regra. Aí a leitura, que deveria ser libertadora, tornou-se anárquica. Por exemplo, quando você pega Descartes, ele que deu o passo seguinte, né, que em vez de começar pela revelação, ele começou pela dúvida, com aquela célebre frase, né, quando ele diz penso, logo existo, ele inverteu o eixo da verdade. O homem passou a começar consigo, não com Deus. O centro do sentido deslocou-se do céu para a consciência. E Immanuel Kant, ele consolidou essa virada ao afirmar que nós não podemos conhecer as coisas em si, apenas a sua aparência fenomênica, apenas como aparecem à nossa mente. Aí, gente, a verdade deixou de ser revelada e passou a ser construída. O sujeito tornou-se o novo criador do significado. Assim, a reforma espiritual deu origem, sem perceber, a uma reforma secular. O homem moderno, ele herdou da reforma o direito de interpretar, mas esqueceu o dever de obedecer. E quando a leitura deixa de ser submissão, ela torna-se rebelião. E quando a hermenêutica ela perde o espírito, nasce aí a crise da fé. E nós vivemos, gente, nós vivemos a era em que todos têm voz, mas poucos ouvem o verbo. É daí que você precisa entender como surge a crítica racional e o exílio, um exílio profundo da revelação. O século XVIII institucionalizou essa autonomia. A Bíblia passou a ser tratada como documento histórico e a teologia como ciência crítica. E aí, quando você pega Spinoza, né, que aplicou as escrituras ao método dos clássicos, Strauss e outros que transformaram o Cristo dos evangelhos em produto de imaginação comunitária. Aí a fé foi substituída pela crítica e o espírito pela razão autônoma. Ivan Hus ele vai resumir esse drama de uma maneira extraordinária. Ele vai dizer que a modernidade transferiu o direito de falar em nome de Deus para o tribunal da razão. E aí, gente, quando o homem ele se coloca como juiz da revelação, a fé vira opinião. E aí a igreja é uma instituição completamente humana. É nesse ponto que a crise hermenêutica se transforma em crise de governo, gente. As aplicações ao sistema representativo da igreja adventista aqui são urgentes. São urgentes porque o movimento adventista nasceu em contracorrente a essa tendência. Enquanto a teologia europeia se rendia ao liberalismo, os pioneiros adventistas voltavam à profecia ao santuário celestial. O sistema representativo adventista foi, desde o início, uma resposta institucional à crise de autoridade moderna. Ele reconhece que a verdade não pertence a um indivíduo ou uma elite clerical, mas à comunidade de fé guiada pela palavra e pelo Espírito. Cada comissão, pessoal, é uma assembleia hermenêutica, é um espaço de escuta coletiva da vontade divina. E esse modelo ele é profundamente contracultural. Num mundo em que cada um é o seu próprio intérprete, a Igreja Adventista insiste que o Espírito é o intérprete final. Mas há um perigo aqui, pessoal, porque o mesmo Espírito que transformou a reforma em racionalismo pode transformar a representatividade em burocracia. Quando a estrutura substitui a escuta e o método substitui o Espírito, a Igreja se torna apenas sistema, gente, e não mais corpo. O antídoto é o mesmo que Lutero proclamou: voltar à palavra viva, não apenas citá-la, pessoal, mas escutá-la de verdade. O verdadeiro reformador, ele não diz eu penso, mas ele diz assim diz o Senhor. Essa é a ordem que nasce da palavra. O adventismo, ele não apenas é herdeiro da reforma, é o seu prolongamento escatológico, gente. O sola escritura dos reformadores encontra o seu clímax no assim diz o Senhor do remanescente. O mesmo espírito que iluminou Lutero na Alemanha acendeu a chama em Miller, em Joseph Bates, em Ellen White e tantos outros pioneiros, homens e mulheres que decidiram ouvir novamente. Compreender a crise hermenêutica moderna não é um exercício acadêmico, mas um chamado espiritual, pessoal. E toda decisão administrativa nasce de uma leitura. E só há legitimidade quando essa leitura é submissa ao Espírito. A igreja que nasce da palavra deve viver da palavra, gente. Quando tenta governar sem ouvir, ela repete Babel. É muita técnica, mas pouca transcendência. É muita reunião, mas pouca revelação. Mas quando o texto recupera a sua voz, o trono recupera a sua base. E a ordem, que é espiritual, institucional, escatológica, é também restaurada, amém? E esse é o ponto. Por isso você precisa entender todo esse contexto do mundo das letras e o nascimento da desordem, porque é precisamente aqui que corre
o fluxo da comunicação da fé e, ao mesmo tempo, a ausência dela. Toda civilização nasce de uma palavra, e toda palavra carrega um mundo. O que chamamos de mundo das letras, né, que é esse vasto universo de linguagens, símbolos e narrativas, é o espaço onde o ser humano organiza o sentido da realidade. A linguagem não é apenas instrumento de comunicação, gente. Ela é o tecido da consciência. Antes de construir templos, o homem constrói significado. Antes de edificar cidades, ergue símbolos. E é nesse sentido que as letras surgem como o espelho da ordem. Durante séculos, os pensadores compreenderam que o logos, a palavra, é o princípio unificador do cosmos. Tá? Quando você olha desde Heráclito até o apóstolo João, né, o evangelista, o verbo ele não era mera linguagem, mas era fundamento da existência. O universo possuía gramática, a realidade tinha sintaxe, gente. E o ser humano era intérprete dessa ordem divina. O mundo das letras, portanto, é mais que literatura, gente. É o campo onde a humanidade aprende a ler a si mesmo. E nesse processo, revela que crê sobre Deus, o homem e a verdade. E nas palavras, os povos escrevem sua teologia. Mas quando a linguagem perde a sua referência ao transcendente, transforma-se numa torre, erguida com tijolos de palavras, mas sem fundamento no céu. E foi exatamente o que aconteceu em Babel. Uma civilização inteira tentou alcançar o divino sem escutar o divino. E quando o homem fala antes de ouvir, o resultado é confusão. E o mesmo ocorre na igreja. Quando prega mais do que escuta, a sua voz se torna ruído. Por isso, o primeiro ato evangelístico é o da escuta da palavra, de nós mesmos e das pessoas a quem nós servimos. Por isso, gente, eu reforço que conhecimento do campo das ciências da linguagem não é mera escolha de preferência, mas uma necessidade para todos os pastores e líderes da igreja. Você não precisa saber tudo, mas você precisa entender aonde nós estamos situados. O mundo das letras é um território onde se cruzam muitas coisas, gente. Tá? Há um cruzamento de linguística, de filologia, de literatura, semiótica e também de hermenêutica. Eu estou falando aí de todas as ciências, né, que estudam como o homem produz e interpreta sentido. E todas nasceram de uma base legítima, entender como a palavra expressa o real. Mas na modernidade, quando a fé no autor foi substituída pela fé no leitor, esse campo tornou-se laboratório de desordem. E quando você pega, por exemplo, a linguística e a filologia, né, uma que busca entender a estrutura e a outra que busca a fidelidade do texto. A linguística moderna, ela inaugurada por Ferdinand de Saussure, por exemplo, propôs que a linguagem é um sistema fechado de signos, em que as palavras significam apenas em relação umas às outras e não em relação à realidade. O sentido, então, deixa de vir do real e passa a vir do sistema. A linguagem deixa de ser ponte e se torna jogo autônomo. Aí você tem do outro lado a filologia, né, que nasceu como um ato de reverência. Filólogos como Erasmo, como Lutero, né, e os reformadores, eles buscaram fidelidade ao texto original, voltando ali aos manuscritos em hebraico, em grego, não por mera erudição, mas por fé, gente. A reforma protestante foi, em parte, uma revolução filológica. Restaurar a língua era restaurar a voz divina. O retorno ao texto foi o retorno à autoridade. Daí que você entende também a questão de literatura e teoria literária. Eu já falei aqui, pelo menos aqui no episódio do Antônio Gramsci, bastante sobre isso, né? Esses são os campos da disputa pelo sentido. A literatura, gente, sempre foi o espelho da alma humana, mas na modernidade ela se tornou um campo de disputa ontológica. Críticos e filósofos passaram a tratar o texto não como portador de uma intenção, mas como território de interpretações infinitas. E aí, quando você pega um autor como um Roland Barthes, por exemplo, ele proclamou a morte do autor. E se ele proclama a morte do autor, com ela nasceu também o império do leitor. Cada leitura passou a ser criação, não descoberta. E essa virada estética teve consequências espirituais devastadoras, ao meu ver. Porque quando o texto perde o seu autor, a verdade perde o seu centro. E quando o leitor se torna soberano, o juiz divino torna-se opcional. Assim, a cultura moderna transformou a interpretação em poder e o poder em critério de verdade. É nesse ponto que você também entende a semiótica. Eu já falei sobre isso em diversas vezes aqui, em muitos episódios, da necessidade dos nossos líderes, dos nossos pastores principalmente, entenderem um pouco de semiótica. Porque é exatamente nesse campo onde os pós-estruturalistas céticos investiram a sua energia. Eu estou falando, gente, do signo sem o sagrado. A semiótica, que é a ciência dos signos,
nasceu para compreender como tudo comunica, palavras, gestos, imagens, rituais. E aí quando você pega Charles Peirce, que foi aí o desbravador dentro desse campo, ele viu o signo como mediação entre o real e o espírito, algo que remete a uma realidade além de si mesmo. Mas quando essa mediação se rompe, o signo se fecha em si mesmo. A sociedade passa a viver num universo de signos que já não apontam para Deus, mas apenas uns para os outros. E é exatamente aqui que forma uma cultura do simulacro, onde tudo parece verdadeiro, mas nada é real. A liturgia se torna performance, a teologia vira discurso e o púlpito se converte em palco. A igreja, gente, sem perceber, ao olhar todo esse horizonte aqui, ao estar entronizado dentro de todo esse contexto, ela pode adotar uma semiótica que é secularizada, né? Comunica mais para emocionar do que para revelar. E quando o sagrado se reduz à estética, a presença divina se transforma em experiência subjetiva. Faz sentido? E por último, que é a base da maior parte do meu episódio aqui, é o contexto da hermenêutica, né? Que é a arte de ouvir com fidelidade. A hermenêutica, diferente da linguística, ela é o campo do discernimento. Não estuda apenas como a linguagem funciona, mas como ela revela ou oculta a verdade. E desde Agostinho até os reformadores, a hermenêutica sempre foi espiritual antes de ser técnica. Ler a Bíblia não é decifrar um código, é ouvir uma voz, gente. A verdadeira hermenêutica nasce no altar, não na academia. Exige mente treinada e coração convertido. Interpretar não é um ato de genialidade, mas de obediência. E foi quando a leitura deixou de ser teológica e se tornou apenas crítica que daí que começou a crise do sentido. É muito importante, nós precisamos entender aqui, gente, principalmente esse desligamento entre palavra e verdade, porque durante séculos o Ocidente viveu sob a convicção de que Deus fala e que sua palavra corresponde à realidade. Mas a modernidade, fascinada pela razão autônoma, ela rompeu essa aliança, né? A linguagem deixou de ser janela e se tornou um espelho. E, em vez de revelar o real, passou a refletir o intérprete. E esse deslocamento produziu a desordem semiótica. Um mundo em que as palavras já não apontam para nada mais além de si. E a Bíblia, nesse caso, vira literatura, né? A fé vira metáfora e a verdade se dissolve em narrativa. E quando tudo pode significar tudo, nada mais é sagrado, gente. E essa ruptura afetou profundamente a teologia e, consequentemente, a liderança eclesiástica. Quando a linguagem se desliga da revelação, o púlpito perde autoridade e o governo da igreja se torna refém de interpretações humanas. Os séculos que exaltaram o iluminismo também geraram o liberalismo teológico, a tentativa de salvar a fé negando o seu conteúdo. E muitos até me perguntam, mas por que pastores precisam entender o mundo das letras? Até outros dizem, né? O que tudo isso tem a ver com liderança pastoral? A minha resposta é: tem tudo a ver. O pastor é, antes de qualquer coisa, um intérprete, pessoal. A sua pregação, sua administração, as suas decisões são atos hermenêuticos. Liderar e interpretar o que Deus disse, o que o povo entende e o que o Espírito diz à igreja. Ignorar as forças que moldam a linguagem é correr o risco de ser moldado por ela sem perceber. As ideologias não conquistam corações com armas, gente, mas com vocabulários hoje. As heresias, elas não nascem em púlpitos, mas em semânticas. Antes de mudar o pensamento, o inimigo muda o sentido das palavras. Quando a igreja usa os mesmos termos do mundo, como liberdade, justiça, inclusão, missão, mas com outro espírito, a batalha já está em curso. Quem define o significado governa o uso, gente. E quem governa o uso governa a consciência. Por isso, a batalha pela palavra é também a batalha pelo governo. O sistema representativo da Igreja Adventista ele não é mera estrutura administrativa, é uma institucionalização da fé de que a palavra tem voz própria e deve ser ouvida em comunidade. Faz sentido para você? Quando a linguagem eclesiástica se mantém fiel à linguagem bíblica, há coerência espiritual. Mas quando ela adota o vocabulário do mundo, ainda que com boas intenções, ela perde o logos e com ela também perde a ordem. É nesse sentido que você precisa entender o que é significado e a sua relação com o reino de Deus. O mundo das letras nos recorda, pessoal, uma verdade que há muito está sendo esquecida. Toda a ordem começa na linguagem. Deus não criou o mundo com ferramenta, mas com palavras, gente. Deus disse: haja luz e houve luz. O cosmo é o resultado de um ato de fala divina. E a liderança espiritual é um eco desse ato criador. Cada sermão, cada voto, cada decisão eclesiástica deveria ser um haja luz dito em obediência. A desordem moderna, portanto, é antes de tudo linguística, pessoal. O homem deixou de falar como Deus fala.
A teologia, a filosofia e a arte, que antes convergiam no mesmo verbo, hoje competem pelo direito de definir o sentido final. E nesse ruído, ninguém mais escuta o autor. Quando a igreja perde a gramática da revelação, ela perde também a sintaxe de sua própria estrutura. O sistema representativo adventista é, nesse sentido, uma liturgia do logo, gente. Uma forma de organizar a liderança a partir da palavra. Mas para que isso seja verdadeiro, seus líderes precisam recuperar a consciência do que significa falar em nome de Deus. Gente, aqui nós estamos falando de muito temor. Aqui nós estamos falando de muita devoção, de muita consagração, de amor à palavra, de obediência a ela. Eu digo isso porque os mestres da suspeita, principalmente esses que rondam o imaginário de todo mundo aí, Nietzsche, Freud e Marx, eles sequestraram, gente, sequestraram o imaginário dessa geração. A reforma desenvolveu à humanidade o direito de ouvir Deus diretamente. A modernidade, sabe o que ela fez? Ela converteu esse direito em autonomia. E o homem passou de ouvinte a juiz. O que começou com fé na razão, terminou como desconfiança da revelação. E no século XIX, essa suspeita tornou-se sistema, gente. Nietzsche, Freud e Marx, os mestres da suspeita, segundo inclusive foi Paul Ricoeur, que cunhou esse termo, né? E os três aí desmontaram os fundamentos da fé, substituindo a confiança no divino pela análise do poder, do desejo, ou, no caso da ideologia, no caso de Marx, né? A verdade, antes de ser entendida como dom recebido, agora tornou-se construção humana. Quando você pega Nietzsche, eu tenho vários livros dele aqui em casa, eu não trouxe todos, eu trouxe só alguns, né? Ele que apregoou a morte de Deus e a vontade de poder. Nietzsche, ele não apenas negou Deus, tá, pessoal? Ele diagnosticou a civilização ocidental como uma cultura que já o havia matado. A frase dele, Deus está morto, não expressa ateísmo vulgar não, pessoal. Mas o colapso da transcendência como fonte de sentido. Porque se não há Deus, não há fundamento. Não há fundamento moral, fé, instituição. Tudo se torna criação humana. Nesse livro aqui, ó, A Genealogia da Moral, Nietzsche ele afirma que os valores cristãos surgiram de ressentimento dos fracos contra os fortes. A moral seria instrumento dos oprimidos para domesticar a vida. A fé, gente, expressão da fraqueza. O evangelho é apenas invenção dos ressentidos. Ele substituiu a hermenêutica da obediência pela hermenêutica do poder. Para ele, toda interpretação é ato de dominação e toda verdade é vontade disfarçada. E essa lógica se infiltrou na cultura moderna. A suspeita tornou-se virtude intelectual. A autoridade passou a significar opressão. Convicção virou fanatismo. A figura do pastor, do texto sagrado e até de Deus tornou-se suspeita. Assim nasceu o relativismo institucional. Ninguém confia em ninguém, porque toda a verdade é vista como instrumento de poder. E o resultado disso tudo, gente, é a erosão da autoridade espiritual. Quando a igreja absorve o olhar de Nietzsche, ela transforma o púlpito em arena e a teologia em disputa de narrativas. O pastor deixa de ser intérprete da palavra e se torna gestor de percepções. Mas a igreja, gente, não foi chamada a disputar poder. Ela foi chamada a anunciar a verdade que o relativismo já não suporta ouvir. E quando você pega indivíduos como Freud, eu tenho vários livros de Freud aqui em casa. Eu não trouxe todos, gente. Como eu falei para vocês, não cabe tudo aqui nessa mesa pequenininha aqui que eu gravo meus vídeos. Mas eu tenho vários livros de Freud aqui. Ele vai trabalhar essa questão do inconsciente como autor invisível, tá? Porque enquanto Nietzsche ele denunciava o céu, Sigmund Freud, ele escavou o subterrâneo da alma. O seu projeto foi descobrir que o homem não é movido pela fé nem pela razão, mas por desejos reprimidos. Aí o inconsciente tornou-se o verdadeiro autor de todas as ações humanas. A religião para Freud, pessoal, seria projeção desse medo e desejo. É como se fosse uma neurose coletiva que substituiu o pai ausente por um pai celestial. Aí o altar seria espelho, a oração catarse e a fé regressão. Com isso, pessoal, o pecado tornou-se trauma, a confissão virou terapia e a santificação autoconhecimento. O púlpito cedeu o espaço ao divã e o profeta deu lugar ao terapeuta. Aí a espiritualidade moderna trocou a cruz pela autoestima. E sem perceber, gente, a igreja assimilou essa linguagem emocional. Né? Como é que você se sente? Ou como você se sente substituiu o assim diz o Senhor. Aí a fé se tornou sentimentalismo piedoso, né, que mudou, né, da lógica do arrependimento, que foi mais para um ajuste psicológico. Freud, sem conhecer Ellen White, ele antecipou que ela denunciaria bem claramente. Essa é chamada religião do eu. Um cristianismo sem cruz, sem arrependimento, sem poder transformador.
E quando o culto, gente, se converte em terapia e o evangelho em autodescoberta, o centro da fé deixa de ser Cristo crucificado e passa a ser o ego confortado. E quando eu ocupo o altar, Deus sai do templo, gente. Faz sentido para você? O outro indivíduo, eu já falei diversos episódios sobre ele aqui, é Karl Marx, né? Traz a questão da ideologia, da luta de classes. Ele completa essa trilogia da suspeita aí, né? Transferindo do indivíduo para a sociedade, né? Se Nietzsche duvidava do céu e Freud da vida interior, né? Da alma humana, Marx, ele duvidava da história. Para ele, as ideias, elas não são reflexos de verdade, mas instrumento de dominação econômica. A religião, como ele já falei várias vezes aqui, para ele seria o ópio do povo, né? Uma narrativa criada pelas classes dominantes para manter o controle social. Aí a teologia, ela não liberta, ela legitima o poder. Por isso que precisa de uma teologia que seja realmente libertadora. Pelo amor de Deus, gente. Vocês ainda vão cair nessa. A fé sobre esse olhar é ideologia, gente. A Bíblia é superestrutura. O púlpito é palco político. A igreja é vista como parte de sistema que precisa ser derrubado para que surja o reino da igualdade. Não pela conversão, mas pela revolução. O marxismo, pessoal, substituiu o evangelho da graça pelo evangelho da emancipação. O pecado deixa de ser uma rebelião contra Deus e passa a ser desigualdade social. Aí a salvação é trocada pela militância. Essa hermenêutica sociológica contaminou a teologia contemporânea nas versões modernas de teologia da libertação, né, das correntes decoloniais. Essa ideia de que o povo de Deus foi trocado pelo povo oprimido. E aí a redenção pela revolta. A missão se tornou ativismo, né, a santidade engajamento. A palavra que liberta pela verdade passou a ser usada para justificar agendas e o resultado é uma igreja que fala em justiça, mas esquece da justificação. Faz sentido para você? Isso aqui é urgente, pessoal, tá? Porque a crise da ordem da igreja, porque os jovens não gostam, esse monte de crítica aqui que pode acontecer nessa série sobre a instituição, não é à toa. É porque a maior parte foi contaminada por essa turma aí e nem se deu conta. Tá? É nesse sentido que a igreja corre o risco de estar sob a hermenêutica da suspeita. Quando as ideias de Nietzsche, Freud e Marx, eles penetram o pensamento cristão. E o que se dissolve aí é a confiança, gente. Desconfia-se das escrituras, da autoridade, da instituição e, por fim, do próprio Deus. O homem pós-moderno, ele transformou a dúvida em virtude e a convicção em pecado intelectual. A teologia se converteu em debate, a fé em opinião, pessoal. E essa cultura de suspeita produziu líderes inseguros, comunidades céticas e espiritualidades fragmentadas. O sermão é diluído para alcançar todos, a doutrina suavizada para não ofender, o voto tratado como instrumento de consenso e não de obediência. Aí a igreja, nesse contexto, torna-se assembleia de opiniões, não corpo de discernimento. Mas o problema não é apenas intelectual, ele é espiritual. E quando a palavra deixa de ser instância suprema da verdade, a governança eclesiástica também perde o seu eixo. O sistema representativo da Igreja Adventista foi desenhado precisamente para resistir a esse colapso, gente. Ele não é apenas um método administrativo, mas uma confissão teológica, a convicção de que a verdade é revelada, ela não é construída. É nesse sentido que a representatividade surge como um ato de fé hermenêutica, gente. No sistema adventista, o voto é mais que um procedimento, é uma liturgia da escuta. Cada decisão expressa a fé coletiva de que Deus ainda fala e que a sua vontade é discernível. A autoridade da Assembleia, gente, não reside no consenso humano, mas na submissão à palavra inspirada. Por isso que o voto é sagrado, ele simboliza o eis-nos aqui, Senhor. Estamos falando de um povo que se reúne não para negociar verdades, mas para obedecer à revelação. A hermenêutica da suspeita destrói esse princípio porque substitui a confiança pela crítica. E quando líderes interpretam a missão à luz do poder, né, que é Nietzsche, né, à luz do desejo, que é Freud, ou da luta, que é Marx, eles deixam de servir o verbo e passam a servir as dinâmicas humanas. O resultado é o enfraquecimento da autoridade espiritual e o surgimento de uma política eclesiástica travestida de espiritualidade. A alternativa não é ingenuidade, gente, mas discernimento. Por isso que essa série está aqui. Pelo amor de Deus, essa série está aqui para abrir os seus olhos, mas acima de tudo para gerar em você devoção e obediência fiel às Escrituras. A fé cristã, gente, não é fideísmo cego, mas confiança iluminada. Provai os espíritos de João, gente. 1 João capítulo 4, versículo 1. Mas depois de prová-los, obedecei à verdade. A igreja não é chamada a duvidar de tudo, e sim submeter tudo à palavra.
A liderança, gente, não é exercício de suspeita, mas de submissão. É precisamente aqui que os líderes e jovens adventistas precisam escolher entre a suspeita e a submissão. O líder adventista, gente, ele vive entre dois riscos, o da ingenuidade e o da incredulidade. A solução está na obediência discernida. Nem todo poder é opressão, nem toda convicção é autoritarismo. A autoridade espiritual é legítima quando nasce da fidelidade ao texto e do serviço ao povo. A submissão, longe de ser passiva, é ato de fé, gente. O reconhecimento de que Deus fala com clareza e conduz a sua igreja pela palavra. A representatividade adventista é, assim, um ato hermenêutico de fé. Cada pastor, cada administrador, cada delegado é um intérprete obediente. Reunidos, ele forma a comunidade que confessa. O texto ainda fala e nós ainda obedecemos. Amém, amigos? É nesse ponto que se encaixa a igreja adventista. Mas é muito importante você entender o que está acontecendo aqui. E eu estou falando do que nós conhecemos como giro linguístico, ou aquilo que foi denominado de revolução do sentido. Eu me refiro, por exemplo, a Ferdinand de Saussure, de Humberto Eco, e outros que irão trabalhar na desconstrução do texto. Porque se Nietzsche destronou o autor, Ferdinand de Saussure, por exemplo, desmontou o texto. Quando você pega, por exemplo, um curso de linguística geral que ele tem, ele demonstrou que o signo é uma relação arbitrária entre significante, que é a palavra, e o significado, que é a ideia. Não há conexão natural entre linguagem e realidade. O sentido nasce apenas do contraste entre signos dentro do sistema linguístico. Pensa isso. Nesse caso, a linguagem deixa de revelar o mundo e passa a construí-lo, gente. E essa virada é chamada de giro linguístico, né, que redefiniu a filosofia do século XX. Aí, no caso, a hermenêutica, que antes buscava o ser das coisas, passou a analisar os jogos de linguagem. O texto tornou-se autossuficiente. A leitura é um ato criador. Aí, quando você pega Humberto Eco, eu tenho vários livros do Humberto Eco. Onde está aqui os livros do Humberto Eco? Quando você pega Humberto Eco, gente, tá aqui os livros dele. Quando você pega os livros deles, por exemplo, não contem com o fim do livro, tá? Entre a mentira e a ironia, em que crê os que não creem. Eu tenho mais livros dele aqui em casa. Esse camarada, ele tinha uma biblioteca de dezenas de milhares de livros. Muita coisa mesmo, muita coisa. E quando você pega ele, né? Ele tem um livro que chama Obra Aberta. Ele levou essa ideia ao extremo. Cada leitor, segundo ele, atualiza o sentido e a obra se torna um campo de possibilidade infinita. Aí as metáforas recusam-se a ficar paradas, dizia Eco. Frase que, se você olhar e ler o livro que eu recomendo demais você ler o livro do Kevin Van Hooser, ele vai detonar essa ideia em cheio, né? Kevin Van Hooser, ele usa essa ideia para ilustrar como o relativismo literário ele gera indeterminação teológica, mas a liberdade do leitor, celebrada como emancipação, tornou-se a dissolução da verdade. Se todo significado é construção, quem é que pode ser acusado de erro, gente? Então Van Hooser chama isso, sabe de quê? De anarquia interpretativa. Quando cada intérprete se torna o autor e cada leitura uma criação, aí a verdade é substituída pela fecundidade do mal entendido. Aí você vê que a teologia logo foi contaminada. E nos seminários a Bíblia passou a ser estudada como um fenômeno linguístico, não como revelação divina. Aí a hermenêutica virou semiótica, gente, né? O milagre, a metáfora, o Cristo histórico, tudo isso aí símbolo existencial. E aí daí que você tem uma grande escola chamada de pós-estruturalismo de Saussure e de Eco, né? Que desembocou no relativismo eclesiástico, que permite reinterpretações doutrinárias à luz das agendas culturais do momento. Daí você vê nossos pastores. Aonde estão os nossos pastores? Carregando toda essa, trazendo consigo toda essa carga ideológica. Obviamente, se você não conhece, você é arrastado por isso. Você é arrastado por isso, porque é isso aí que está no contexto. Se você vai estudar, pelo menos, se você vai estudar letras, com certeza você vai ter que lidar com essas pessoas aqui. O adventismo, gente, precisa resistir a essa tentação. Palavra não é signo arbitrário, mas sinal sacramental da presença divina. A escritura não é uma mera obra aberta, mas obra revelada, gente. O papel do leitor não é produzir sentido, e sim recebê-lo sob a iluminação do Espírito. A verdade não nasce do texto, gente. Fala através dela. É nesse sentido que nós precisamos introduzir a você
uma outra figura muito importante nessa discussão aqui, eu já peguei o livrinho dele para te mostrar, que é Gadamer, né? Hans-Georg Gadamer. Esse indivíduo é muito importante porque ele vai trabalhar elementos de tradição, de horizonte, verdade. Gadamer tentou reconstruir o edifício da interpretação após o colapso racionalista. Para ele, por exemplo, toda leitura é um encontro de horizontes. O do texto e o do leitor. Não há leitura neutra. Cada intérprete traz consigo pressupostos moldados pela tradição, segundo ele. A hermenêutica, portanto, não elimina os preconceitos, torna-se apenas conscientes. A compreensão, gente, é um diálogo em que o leitor ele não descobre o sentido original, mas ele renova no tempo. Pensa aí, ele renova isso no tempo. A verdade assim torna-se evento, gente. E essa abordagem devolveu a humanidade à leitura bíblica, mas trouxe um risco novo aqui, que é o risco da canonização da tradição. Porque se toda leitura é determinada pela tradição, quem é que julga a própria tradição? Ivan Husserl vai advertir mais uma vez, leia o livro, tá? Ele vai dizer, há o risco de que a tradição se torne uma autoridade autossuficiente e impermeável à correção profética do texto. E aí o protestantismo nasceu, gente, exatamente, você precisa lembrar disso, nasceu como protesto contra tradições inquestionáveis. Por isso, quando a comunidade passa a decidir o que o texto significa para nós hoje, ela corre o perigo de transformar o consenso em critério de verdade. É o magistério pós-moderno, gente, travestido de participação. A Igreja Adventista, ela vive essa tensão de forma singular também, porque ela valoriza a comunhão e o consenso, mas professa que a Bíblia é a sua própria intérprete. A fidelidade à tradição é legítima apenas quando ela se submete à revelação. Os pioneiros adventistas não foram guardiões de um passado, mas intérpretes de um futuro, pessoal. Eles leram contra o consenso de sua época e por isso foram profetas. E se você vê Gadamer, ele vai dizer que compreender é dialogar. Mas o diálogo cristão não é negociação, gente, é escuta. O Espírito Santo é o mediador dessa fusão de horizontes. E ela só é legítima quando o horizonte humano se curva diante do horizonte da cruz. Faz sentido isso para você? Mas não é só Gadamer. Uma outra figura muito importante aqui, que eu já falei, é o Paul Ricoeur, que era, de fato, a base, né? Ele era a base aqui dos episódios que eu queria trazer. Deixa eu ver os outros livros dele que eu tenho aqui. Aqui. Ele era a base, de fato, Quando eu fui começar a escrever esse episódio, eu comecei por ele, tá? Porque ele é quem vai articular as ideias de símbolo, né, da distância hermenêutica. E entre Gadamer e Derrida, que é o próximo que eu quero falar, que está aqui, entre Gadamer e Derrida, tá? Surge aí Paul Ricoeur, que é o mais refinado dos hermeneutas modernos, né? Em sua obra, por exemplo, O Conflito das Interpretações, e nessa obra aqui, nessa trilogia, né, Tempo e Narrativa, ele buscou conciliar crítica e fé, razão e símbolo, e Ricoeur ele vai reconhecer mesmo, né, a profundidade dos mestres da suspeita, como Nietzsche, Freud e Marx, mas insiste que a leitura ela pode conduzir da suspeita à confiança restaurada. E o símbolo, diz ele, abre o horizonte do mistério. Ler para ele é apropriar-se do texto. O leitor, ele se compreende diante dele. E esse projeto tentou salvar a Bíblia da literalidade ingênua e do ceticismo racionalista. Mas o preço, ao meu ver, foi altíssimo. Foi muito alto, porque a revelação tornou-se metáfora, o milagre símbolo e o Cristo histórico um arquétipo, gente. A distância hermenêutica que deveria preservar a transcendência acabou dissolvendo em objetividade. O risco, né, que até como o próprio Van Hooser vai tocar também no assunto, é substituir a transcendência do Deus que fala pela transcendência do texto que escapa. Ao enfatizar o poder simbólico da linguagem, Paul Ricoeur ele reintroduziu a velha crise moderna. O sentido volta a ser criação humana. A fé torna-se experiência estética. A Bíblia passa a ser espelho de autodescoberta. A cruz ela é metáfora de empatia. E aí Deus é a projeção das feridas humanas. Nasce assim a espiritualidade terapêutica, né? Religião sem cruz, sem renúncia e sem obediência. Mas o cristianismo apostólico ela não nasce dessa interpretação, pessoal, e sim da audição. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, de acordo com Romanos capítulo 10. A revelação não é texto a ser reconstruído, mas voz a ser obedecida. A fé não cria significado, ela o recebe, gente. E como escreveu C.S. Lewis, não é o leitor que julga o texto, mas o texto que julga o leitor. A hermenêutica adventista é profética, gente. Ela não é simbólica.
Ela não busca o sentido objetivo do texto, mas o sentido escatológico, o que Deus está dizendo à história. O Apocalipse não é metáfora, é revelação. A distância é abolida na encarnação. O autor entrou em seu próprio texto. E na cruz, o verbo não apenas fala, ele interpreta e redime, amém? O leitor fiel não inventa o sentido, gente, ele é convertido por ele. Ler, gente, é participar do ato redentor. A hermenêutica cristã não é invenção, é conversão, gente. Outra pessoa que eu tenho muitos livros dele aqui é Jürgen Habermas. Ele vai trabalhar as questões de razão comunicativa e colapso da verdade. Tem vários livros dele. Olha, eu tenho muitos outros livros dele aqui. Não dava, obviamente, para trazer tudo. Eu tenho aqui, ó, A Ética da Discussão e a Questão da Verdade, Conhecimento e Interesse, O Ocidente Dividido e A Inclusão do Outro. Mas eu tenho muitos outros livros dele aqui. Ele que faz parte aí, né, muito influente membro da Escola de Frankfurt, entre os grandes pensadores do século XX. Você vai encontrar ele aí. Ele aparece como, né, parece o mais civilizado e talvez o mais, eu diria até, talvez o mais perigoso de todos. Porque esse camarada, ele tentou reconstruir a racionalidade após o colapso do positivismo, propondo aí uma razão comunicativa, como ele diz, né? É a ideia de que a verdade surge do consenso racional entre interlocutores livres. E eu já vi muito sobre essa questão de evangelismo, da interlocução. É muito interessante isso, porque nessa ética discursiva, o melhor argumento vence não por autoridade, mas por persuasão. A revelação torna-se dispensável, basta o entendimento mútuo. A linguagem deixa de mediar Deus e homem e passa a integrar a sociedade. Aí o diálogo substitui a profecia, gente. E Habermas, ele acreditava estar curando o mundo do autoritarismo da razão instrumental, mas ele acabou eliminando o absoluto, gente. O espírito é substituído pelo consenso e o povo de Deus vira a comunidade comunicativa. Faz sentido para você? E Van Hooser também vai tocar nele, vai falar, tá, sobre algumas desses contextos, porque o projeto moderno, que começou com o sujeito autônomo, termina com a comunidade autônoma, gente. E a palavra de Deus, ela é silenciada em nome do diálogo. Sem transcendência, gente, resta uma moral sem fundamento e uma verdade sem revelação. A situação ideal de fala é uma utopia secular. Todos têm voz, mas ninguém tem palavra. E essa mentalidade penetrou a teologia contemporânea, né, especialmente nas correntes da teologia pública e prática, onde a fé é reduzida à narrativa moral e a igreja a fórum de deliberação. Aí, gente, a Bíblia deixa de ser palavra divina e torna-se recurso simbólico de coesão. É nesse sentido que você precisa entender a relação de Habermas e essa ideia de sinodalismo, né, igreja sinodal ou uma hermenêutica sinodal. O eco dessa filosofia, principalmente hoje, ressoa na retórica eclesiástica da sinodalidade, a crença de que a verdade emerge do processo de escuta mútua. A intenção é nobre, eu posso dizer, ela realmente é nobre, mas o risco, gente, é substituir o assim diz o Senhor pelo assim decidimos juntos. O sistema representativo adventista valoriza a participação, mas reconhece que o voto só é legítimo enquanto é eco da palavra de Deus. A autoridade eclesiástica é derivada, gente, ela não é democrática. Eu já falei isso milhares de vezes. A comunidade nasce da verdade, não o contrário. E Habermas, ele confunde comunhão com consenso, diálogo com discernimento. Mas a comunhão é fruto do Espírito, gente. E o discernimento só ocorre quando logo julga os argumentos. A igreja não foi chamada a negociar a verdade, mas a encarná-la. Seja a vossa palavra sim, sim e não, não. Essa sentença de Cristo é o antídoto contra o relativismo comunicativo. O voto da igreja não é um ato político, gente, mas é um ato litúrgico. Você precisa entender isso, meu irmão. Confissão de fé expressa em comunidade. O sim e o não da Assembleia são declarações escatológicas. Cada decisão eclesiástica deve refletir a certeza de que Deus ainda fala e que sua palavra continua sendo o critério de verdade. Portanto, amigos, do giro linguístico, a razão comunicativa, né? O Ocidente ele tentou libertar-se da palavra e acabou prisioneiro da linguagem. A igreja adventista é chamada a caminhar na direção oposta, gente. Recuperar o logos, recuperar o vínculo entre palavra e realidade, entre revelação e governo. O sistema representativo, quando ele é fiel ao texto, ele é uma liturgia da escuta. É a comunidade discernindo a voz de Deus no meio do ruído do mundo. Faz sentido para você?
Enquanto o século XX proclamou a morte do autor e a autonomia do leitor, o Adventismo proclama o oposto. O autor vive e ele ainda fala. Amém? Isso é poderoso. Mas eu não posso, gente, terminar esse episódio, né, caminhar para o final sem tocar nesse indivíduo aqui, ó, Jacques Derrida, tá? E o fim do sentido. Ele realmente, ele tem muito esse indivíduo para a gente ficar, ó, alerta sobre ele, tá? Porque quando a gente fala de Habermas, ele que tentou salvar o diálogo, o Derrida, ao contrário, ele buscou provar que o diálogo é impossível. Esse filósofo, né, francês argelino, ele se tornou o sumo sacerdote da desconstrução, a liturgia do ceticismo pós-moderno. Ele vai escrever aí uma frase muito famosa, né, que não há nada fora do texto. Não há nada fora do texto. E com essa sentença, Derrida não apenas negou a verdade objetiva, mas ele destronou a própria realidade. Se não há nada fora do texto, tudo é texto. E o mundo se dissolve em linguagem, gente. A linguagem para ele é um jogo infinito de diferenças. Cada palavra remete a outra e o significado nunca se realiza plenamente. O sentido é sempre adiado, nunca se alcança, ele apenas se persegue. E Deus, se existe, é apenas um efeito da linguagem, uma ilusão sem referente. Aí a desconstrução não é apenas uma teoria literária, mas uma teologia negativa sem Deus. E é inspirado por Nietzsche e Heidegger. Derrida, ele rejeita qualquer fundamento estável. Ele não destrói o texto, ele praticamente desestabiliza o texto. A verdade torna-se suspeita, o autor uma ficção e o leitor um espectro. E aí surge a hermenêutica da fragmentação. Toda interpretação é violência e todo sentido é opressão. A leitura se torna um ato de subversão e não de compreensão, pessoal. E quando você lê, por exemplo, o Van Hooser, ele vai citar, ele vai descrever esse colapso com muita precisão. Leia o livro dele, vai ser bem legal, porque nem o texto, nem o autor sobrevive a essa desconstrução. A rejeição pós-moderna da epistemologia lança sobre a interpretação uma sombra de indeterminação total, gente. E para Derrida, ler é resistir, interpretar é um ato político e desconstruir é libertar. Faz sentido do que está em voga em todo esse contexto social que a gente entende aí, que é a nossa realidade? Nesse paradigma, pessoal, a Bíblia deixa de ser revelação e passa a ser instrumento de poder. É uma narrativa a ser desmascarada. O exegeta desconstrutivo não busca a voz de Deus, mas denuncia as ideologias por trás da linguagem sagrada. Essa leitura influenciou amplos setores da teologia ocidental, né? Da hermenêutica feminista radical, até as teologias queer e pós-coloniais. Todas aí, gente, marcadas por uma mesma suspeita. A suspeita de que a palavra oprime e o leitor liberta. Gente, isso aqui é trágico, mas isso aí que está aí no imaginário de todo mundo. É daí que você entende esse niilismo hermenêutico, né? Essa violência da leitura. Van Hooser chama esse fenômeno de violência interpretativa. A atitude de quem invade o texto não para compreendê-lo, mas para violá-lo, para estuprá-lo. E Mark Taylor, discípulo de Derrida, ele expressou isso de forma muito brutal quando ele diz que se o texto não deve permanecer estéril, mas ser fecundo, ele precisa ser penetrado, rompido e vitimado. Gente, isso aí a metáfora aqui é até obscena, né? Mas ela também é reveladora. O leitor tornou-se conquistador e o texto virou vítima, gente. A leitura deixou de ser comunhão com a palavra para tornar-se conquista de sentido. Aí o contraste com o cristianismo é absoluto. A fé bíblica ensina que o verbo se fez carne e que o autor se entregou voluntariamente. A cruz é o oposto da desconstrução. É a autodotação de sentido, não a sua dissolução, pessoal. Cristo não é o texto violentado pela interpretação humana, mas o texto que se entrega para redimir o leitor. A palavra não é uma estrutura a ser desconstruída, é uma pessoa a ser adorada. Até em suas últimas entrevistas, Derrida ele revelou um tipo de nostalgia espiritual. Ele até chegou a dizer que ele estava em busca de uma religião sem religião. E essa confissão sintetiza o drama da alma pós-moderna. Ele deseja o logos, mas ele recusa o autor. Ele quer o sentido, mas ele rejeita a verdade. A desconstrução é assim, pessoal. A teologia, né, da saudade de Deus, onde o homem busca a transcendência sem obediência. As implicações à liderança adventista são enormes aqui, porque nós vivemos numa cultura onde tudo é interpretável, até o que é inegociável. A desconstrução dissolve os pilares da moral e da fé, gente. O certo virou preferência.
A doutrina virou metáfora e a verdade virou narrativa. E nesse contexto, o movimento adventista é chamado a um duplo testemunho, pessoal. Tá? Um duplo testemunho, literal na fidelidade e espiritual no discernimento. Ser literal não é ser legalista, é permanecer ancorado no que Deus disse, mesmo quando o mundo muda o significado das palavras, gente. A tentação moderna é ler a Bíblia como pretexto para debates sociais. O chamado profético é lê-la como o texto que julga a história. A palavra não é palco, gente, é trono. Em Apocalipse capítulo 5, do verso 2 a 5, por exemplo, apenas o Cordeiro é digno de abrir o livro. A igreja não interpreta o texto, é interpretada por ele. Por isso, a liderança adventista precisa recuperar a consciência hermenêutica da autoridade. Governar é interpretar à luz da revelação e administrar, gente, é aplicar a palavra. Toda decisão institucional deve ecoar a voz do Cordeiro, não a retórica do tempo. O púlpito, gente, o comitê, as assembleias, só tem autoridade quando refletem a palavra que os fundou. Amém por isso? Isso é poderoso, gente. Fazer esse episódio aqui, eu sei. Gente, esse episódio aqui é a minha segunda gravação, porque o primeiro deu 2 horas e 45 minutos. Eu falei, isso aqui tá muito denso. Isso aqui tá muito denso, então eu tentei resumir, simplificar o máximo possível, porque o estudo aqui é denso, é poderoso, mas depois que você sai dele, você não tem como não tem como não amar a palavra. Não tem como ter devoção. Você tá entendendo? É no rastro de todos esses indivíduos que surge o que a gente até conhece como ecletismo hermenêutico moderno. Vamos assim dizer, já que está tudo perdido mesmo, então vamos nos entregar à lama. É o tipo da hermenêutica moderna, é um colapso de sentido que o pós-moderno gerou em multiplicidade de teorias que são divergentes em forma, mas elas são unidas em ceticismo. Faz sentido? Elas são muito unidas em ceticismo. Todas partem de uma mesma premissa. Não há sentido fixo, apenas interpretações locais, e é aqui que você encontra nomes como Stanley Fish, né, como Hort. Deixa eu falar sobre cada um deles bem rapidamente para você entender, porque, por exemplo, Stanley Fish ele vai trabalhar a ideia de comunidade como autora. Tá? Stanley Fish ele afirmou que o significado não reside no texto, mas na comunidade interpretativa. Cada grupo cria as regras que determinam o que o texto significa para nós. É por isso que você tem uma Bíblia feminista, é por isso que você tem uma Bíblia queer, de interpretação para homossexuais, por isso você tem diversidade. Você tem a outra Bíblia que elimina o patriarcado. Você tem diversidade de leituras. Você tem a ecoteologia. E aí vai, gente. Gente, não tem fim. Por quê? Ideias como desse indivíduo aqui. Isso legitima um certo tipo de pluralismo teológico. Não existe leitura errada, apenas leitura de outro grupo. Mas a grande questão é, se toda a comunidade tem a sua verdade, quem julga entre elas, gente? Quem julga? Historicamente, a Bíblia julgava as comunidades. Hoje, as comunidades julgam a Bíblia. O resultado é uma hermenêutica eclesiocêntrica, onde o consenso substitui a revelação. A autoridade do texto é dissolvida na autoridade do grupo, gente. É daí também que você entende uma outra figura muito importante, que é o Richard Hort. Ele vai apregoar o neopragmatismo e o colapso da filosofia. Hort ele levou essa tendência ao limite, gente, ao limite. Ele rejeitou a verdade como correspondência e propôs a solidariedade como substituto da objetividade. A linguagem é ferramenta, não é espelho. A filosofia é um exercício poético e a religião é uma narrativa útil, não necessariamente verdadeira. E na teologia, isso produz um cristianismo utilitário. O evangelho é verdadeiro porque funciona, não porque é revelado. A verdade torna-se pragmática. É um meio para resultado, não uma revelação a ser obedecida. Mas toda a verdade instrumental, gente, é idolatria. Ela serve o homem, não a Deus. Por fim, eu chego em John Searle. Ele vai dissertar sobre os atos da fala e a recuperação do sentido. No meio desse caos, John Searle ele propôs um caminho de volta ao real, né? E ele vai desenvolver aí a teoria dos atos da fala. Toda enunciação é também uma ação, ele vai dizer. Dizer eu prometo é fazer algo. E a palavra não descreve apenas, ela cria. Gente, aqui você tem uma ponte, né? Você vê uma ponte teológica poderosa, porque a palavra de Deus não apenas informa, ela transforma. O texto bíblico ele é performativo. Disse Deus, haja luz e houve luz. A voz divina, ela cria o que ela declara. E o adventismo, com a sua ênfase na palavra criadora, redentora e restauradora,
ecoa essa hermenêutica ontológica. A palavra é o princípio da realidade. E para não deixar de fora ninguém aqui, eu preciso pelo menos terminar aí esse ecletismo hermenêutico, pelo menos com o mais conhecido aí entre os cristãos, que é o Karl Barth, né? Ele vai trazer à tona a ideia de palavra como evento. Em sua dogmática eclesiástica, eu tenho aí vários volumes aí, Karl Barth, ele reagiu ao liberalismo teológico afirmando que a palavra de Deus é evento, não conteúdo. E quando Deus fala, o texto se torna a palavra viva. Mas Barth, gente, corre o risco de espiritualizar demais as escrituras. O texto, ele só seria palavra quando e onde Deus quiser. E Van Hus, ele aprecia sua ênfase na soberania divina, mas ao mesmo tempo ele adverte, né? Porque se o texto só é palavra quando Deus fala, então a gente perde a objetividade da revelação permanente. A hermenêutica trinitária de Van Hooser, por exemplo, busca integrar Barth e Searle ao mesmo tempo, né? O texto é palavra, porque Deus falou, e ainda fala através dele. A revelação ela é histórica e contínua. O texto é eterno, mas sempre vivo. Então, do relativismo de Derrida ao pragmatismo de Roth, né? Do comunitarismo de Fichte e também do existencialismo de Barth, a modernidade vive uma crise do logo, gente. O homem fala sem ouvir, interpreta sem submeter, ele lê sem adorar. Mas a grande adventista, gente, ela foi chamada para um movimento inverso. Ouvir antes de falar, obedecer antes de decidir e discernir antes de interpretar. A batalha contemporânea não é apenas moral institucional, ela é hermenêutica, gente. Quem governa o significado, governa o mundo. Por isso, o sistema representativo da igreja é também uma liturgia da palavra. Cada voto, cada comissão, cada assembleia é um ato de escuta comunitária. A verdadeira sinodalidade não é um consenso humano, mas é a concordância com o céu. O mundo moderno ele declara, não há nada fora do texto. Mas o adventismo responde, há um autor acima do texto. E ele ainda fala. Eu quero terminar esse episódio com algo mais excelente. Não apenas mostrar as entranhas desse rompimento hermenêutico, como eu já mostrei, demonstrei resumidamente aqui para você, né? E por consequência também o rompimento da ordem, mas mostrar autores, como por exemplo Kevin Van Hooser, como todos os autores adventistas que eu já mostrei desde o início aqui, e propor uma hermenêutica, como diz até o Van Hooser, uma hermenêutica trinitária, que traga sentido ao autor, o texto e o leitor. Primeiramente é entender a trindade como paradigma de interpretação, porque após atravessar o deserto desses mestres da suspeita, né, é muito importante a gente entender que a resposta ao ceticismo pós-moderno é uma hermenêutica profundamente trinitária, em que o autor, o texto e o leitor refletem a comunhão eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse caso, o Pai é o autor, onde ele é fonte, intenção e origem do sentido. O Filho é o texto, né, o verbo encarnado, a linguagem divina feita história. E o Espírito é o leitor iluminador, aquele que abre o coração e cria a comunhão entre o autor e o leitor. E essa analogia trinitária cura as distorções modernas, porque o racionalismo absolutizou o autor, o pós-modernismo idolatrou o leitor e o pragmatismo dissolveu o texto. E aí a trindade restaura a harmonia perdida, né? A comunicação, ela é acima de tudo comunhão. Um segundo elemento muito importante é a gente devolver a moralidade da leitura. Interpretar, gente, não é um exercício neutro, é um ato moral. Ler mal é pecar contra o autor. Precisa entender isso, tá? Ler mal é pecar contra o autor. É preciso ser responsável diante do texto e reconhecer que o sentido não é invenção, mas dom. A hermenêutica cristã exige humildade para admitir o erro e convicção para afirmar a verdade. Por isso, a leitura fiel é uma liturgia da humildade e da convicção. É um ato de adoração intelectual e espiritual diante da palavra. Como é que você acha que as pessoas vão ter amor à palavra se eles não têm consciência? Um outro elemento muito importante é a cruz como ato de fala divina. A cruz, gente, é o ponto de convergência entre linguagem e revelação. No Calvário, o autor sofre pelo seu texto. O Verbo encarnado, ele interpreta o amor do Pai diante do universo. A cruz, gente, é o ato de fala supremo de Deus, o pronunciamento que ele cria nova realidade. A ressurreição é a exegese divina do sofrimento. Era necessário que o Cristo padecesse, de acordo com Lucas capítulo 24. Toda leitura cristã, gente, toda leitura da palavra de Deus, portanto, ela acontece à sombra da cruz e sobre a luz da ressurreição. E é por isso que o Van Hooser chama essa sua abordagem de hermenêutica da fé cruciforme. É muito bonito, realmente é um livro instigante.
Não é um livro para qualquer um não, mas é um livro poderoso, tá? Um quarto elemento que eu acho muito importante de trazer à tona aqui é a liderança como um ministério hermenêutico. Nós precisamos sempre lembrar que a liderança adventista é, antes de tudo, gente, ato interpretativo. Governar e discernir é ouvir. Cada conselho, comissão ou assembleia é uma comunidade de leitura diante do Espírito, gente. A igreja não cria o texto, ela é criada por ele. O sistema representativo da igreja expressa essa submissão. O povo de Deus se reúne para discernir o sentido da palavra e não para reinventá-lo. E quando o Pai fala, o Filho é a palavra e o Espírito ilumina. O corpo entende, gente. A fidelidade administrativa é, em sua essência, a fidelidade hermenêutica. E, em quinto lugar, eu acho que é muito importante a gente trazer à tona aqui a resistência profética, tá? Porque o chamado do povo de Deus é a resistência espiritual diante do niilismo hermenêutico. A cruz, gente, é o molde da interpretação fiel, humildade diante da palavra e obediência até o fim. O movimento adventista, nascido da leitura profética de Daniel e Apocalipse, é herdeiro dessa fidelidade. Enquanto o mundo relativiza, o remanescente lê. Enquanto os outros negociam, o remanescente anuncia. O adventismo é a resposta escatológica à anarquia interpretativa do mundo. Porque no princípio era o verbo, gente, desde o início. E é nesse sentido que você precisa entender a igreja como uma comunidade hermenêutica escatológica. A história da hermenêutica é a história da luta pelo sentido. E no tempo do fim, essa batalha se torna total. Quem tem o direito de dizer o que é verdadeiro? A pós-modernidade divorciou linguagem e realidade. A missão da igreja é restaurar essa aliança, gente. A igreja adventista é chamada a ser comunidade hermenêutica escatológica, povo que não apenas interpreta, mas encarna a palavra. A sua vocação é preservar a intenção divina em meio à Babel interpretativa global, mantendo viva a clareza trinitária da revelação. É nesse ponto que a gente entende o juízo como o julgamento do sentido. O juízo investigativo, gente, é também um juízo hermenêutico. É o juízo dos significados. Cada geração reinterpretou a verdade à sua maneira, mas o tribunal celestial revela quem leu com fidelidade, gente. Porque diz lá o texto que abriram-se os livros, Daniel capítulo 7, né? Apocalipse capítulo 20. Cada vida é uma leitura e cada ato uma interpretação. O juízo final, gente, é a restauração do sentido. A cruz o revelou, o juízo confirma e a parousia o consuma. Deus julga também as hermenêuticas, gente. Não esqueça disso. Segundo lugar, a igreja adventista, ela é uma guardiã da palavra. A crise hermenêutica contemporânea é uma nova Babel, onde cada grupo lê conforme seus próprios interesses. Interesses de gênero, de etnia, de política, de trauma. Mas o remanescente, gente, é o Pentecoste da palavra. É uma comunidade onde o Espírito devolve a unidade ao significado. Por isso, a declaração a Bíblia, e a Bíblia é somente a nossa regra de fé e prática, nossa crença fundamental número 1, é um ato de resistência hermenêutica. No mundo que diz tudo é texto, a igreja proclama, há um texto que julga todos os textos. E em terceiro lugar, eu quero falar aqui do espírito de profecia e a ética da leitura. O dom profético, gente, em Ellen White, é a expressão do mesmo movimento comunicativo da Trindade. O espírito que inspirou os profetas bíblicos também iluminou a sua pena, gente. Ela não substitui as escrituras, isso é claro. Ellen White não substitui as escrituras, é só a Bíblia e somente a Bíblia, mas ela interpreta com autoridade derivada. Aqueles que buscam entender a palavra devem estudá-la com oração humilde, não para confirmar suas opiniões, mas para saber o que Deus diz. O espírito de profecia, assim, ensina a ler com humildade e obediência. A ética da leitura que transforma a hermenêutica em discipulado. Faz sentido isso para você? Um quarto elemento muito importante é a crise do literal e o perigo do simbólico. A teologia contemporânea, influenciada por Paul Ricoeur e Derrida, dissolveu a fronteira entre fato e metáfora. A ressurreição para ele tornou-se símbolo, a criação mito e o juízo narrativa. Mas o adventismo mantém a literalidade profética, não fundamentalista, mas escatológica, gente. O que Deus diz, ele cumpre. O evangelho é evento, não alegorias. O santuário é realidade, não símbolo. A volta de Cristo é história futura, não utopia, gente. E essa fidelidade literal é o antídoto contra a espiritualização pós-moderna da fé. Em quinto lugar, é muito importante a nossa liderança entender que ler também é governar. No sistema representativo da igreja, liderar é interpretar, gente. Cada voto, relatório, deliberação é leitura aplicada da vontade divina. A autoridade não vem da posição, mas da fidelidade ao texto.
é fidelidade à palavra de Deus. O líder é um leitor público da revelação, a sua exegese é administrativa. Quando o texto é bem lido, o poder é bem distribuído. Quando é distorcido, o governo se torna também tirania ou caos, gente. A crise da leitura é a raiz de toda a crise de liderança. Quem tem ouvidos, diz a palavra de Deus, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A escatologia do sentido, gente, é um chamado do silêncio à voz. O século XX matou o autor e agora o século XXI está matando o leitor. Nós vivemos a era da Babel sem palavras, muitos discursos, mas nenhum logos. Mas o Adventismo proclama, o autor ressuscitou e o verbo ainda fala. A escatologia é a restauração do significado. Cristo não apenas redime pessoas, reinterpreta o universo. A cruz revelou o sentido, gente. O juízo o confirma. A nova criação o consuma. Porque, como diz 1 Coríntios, então conhecereis como também sou conhecido. É aqui que você entende o Cordeiro como exegese final. O Filho unigênito, gente. Esse o revelou, diz João capítulo 1, versículo 18. Cristo é a exegese viva de Deus. O comentário encarnado da eternidade. No Apocalipse, o mesmo Cristo fala com espada em sua boca. A palavra que julga e distingue. A escatologia é, portanto, o retorno do sentido, o logos restaurado, a sintaxe do cosmo. Gente, isso aqui é poderoso. Nós estamos falando da restauração da linguagem sagrada. A cultura moderna transformou as palavras em armas ou slogans, mas o Espírito Santo restaura a linguagem. O Pentecoste é a redenção da comunicação. E no tempo do fim, o Espírito purificará a fala do seu povo para que todos invoquem o nome do Senhor. A pureza doutrinária é pureza linguística. Falar como Deus fala, gente. Cada sermão fiel a um ato de recriação verbal. Aí você entende a tríplice mensagem de Apocalipse 14 e essa batalha hermenêutica. O primeiro anjo, ele proclama o evangelho eterno, gente. É o texto original. O segundo, ele denuncia a Babilônia, a confusão interpretativa. E o terceiro exorta a fidelidade ao autor. O adventismo, assim, é o movimento que restaura o sentido perdido da história. Sua missão é traduzir o verbo em vida, a verdade em prática, a revelação em governo. Eu quero terminar, gente, falando da hermenêutica da liderança e o governo representativo. Não posso deixar passar isso aqui. Porque a crise hermenêutica do Ocidente atingiu também a compreensão de autoridade, gente. A pergunta quem interpreta tornou-se quem governa. Por isso, toda a teologia do texto implica uma teologia do trono. Governar, gente, é interpretar espiritualmente a realidade. Cada decisão é uma leitura da vontade de Deus. O sistema representativo adventista, ele nasceu dessa convicção. A autoridade pertence à palavra, não às pessoas. No catolicismo, a igreja interpreta a Bíblia, mas no adventismo, a Bíblia interpreta a igreja. Os concílios e comissões são, portanto, liturgias da escuta. O voto é um chamado hermenêutico, a expressão visível de um ato espiritual de discernimento. A legitimidade não está na maioria, mas na fidelidade. O líder que lê a Escritura é o mesmo que lê o tempo e a missão. Liderar é pastorear significado, gente. O Espírito Santo é o verdadeiro moderador das assembleias e o presidente invisível das decisões. A Igreja Adventista não é democracia religiosa, mas teocracia representativa. Deus governa por meio de uma comunidade que lê e obedece. Restaurar a hermenêutica, gente, é restaurar o governo. Restaurar a hermenêutica, gente, é restaurar o governo. Toda crise administrativa nasce de uma crise de leitura. Eu comecei assim e vou terminar assim. O líder fiel é aquele que se deixa interpretar pela palavra antes de interpretá-la. Por isso, não se esqueça da gema bíblica. No princípio era o verbo. O mundo moderno matou o autor, o pós-moderno matou o texto e o contemporâneo matou o leitor, mas o remanescente vive de ressurreição dos três. O Pai ainda fala, o Filho ainda é a palavra e o Espírito ainda traduz. Contra o racionalismo, proclama, a fé pensa. Contra o ceticismo, ela proclama, o texto fala. Contra o relativismo, ela proclama, a verdade julga. Contra o silêncio, ela proclama, Deus ainda fala. Temei a Deus, gente, e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E nesse juízo, o autor desce ao palco da história. A palavra que interpretamos nos interpretará. E no grande silêncio do céu, o verbo será tudo em todos. O sentido será restaurado e a ordem será consumada. A cruz é a gramática do universo. E Cristo, esse Cristo ressuscitado, é o léxico da eternidade. A série A Ordem, ela culmina aqui, gente.
na consciência de que a crise da civilização é, no fundo, uma crise de leitura. O Adventismo existe para reensinar o mundo a ler. Ler a Bíblia, ler a história, ler a consciência, ler a missão e, sobretudo, ler a cruz, onde o autor se fez texto e o texto se tornou vida para todos os que creem. Amém? Bem, esse episódio foi um dos mais densos e extensos, mas eu espero para o próximo episódio, que será bem mais curto, mas não menos importante também. Um grande abraço para você e te vejo no próximo episódio.